Fala pessoal, beleza? Essa é a nossa primeira aula, né, de conhecimento sobre eletrônica, né, no caso a primeira aula de eletrodinâmica, e hoje nós vamos falar, né, das propriedades eletrônicas das mais utilizadas, né, que nós utilizamos aí, que é a tensão, a corrente, a resistência e a potência, né? Nós vamos falar dessas quatro unidades, né, que são as mais utilizadas no meio da eletrônica. Nós trabalhamos com essas quatro propriedades, né? No caso, a tensão vem de volts, né? Temos a corrente, que é a amperagem, né? No caso aqui é o ampere, né? Aqui também temos a resistência, né? E também a potência. Só que antes da gente entrar nesse assunto aqui, né, de tensão, força, corrente, né, resistência e potência, nós vamos falar primeiro de como surgiu, né, essa ideia de que a eletrônica, nesse caso aqui, ela começou. Onde ela começa? Pessoal, isso já vem lá de trás da teoria atômica, né? Vem das teorias atômicas, né, que onde explica o que é um átomo, né? O átomo faz parte da matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, as moléculas e tudo mais. Então, antes da gente falar de tensão, corrente, resistência e potência, vamos entender primeiro o que é um próton, um nêutron e um elétron, tá? No caso aqui eu vou desenhar para vocês, um átomo é só uma representação para que vocês possam entender, tá bom? Aqui é o átomo, certo? Dentro do átomo, tá? Se nós pegarmos uma molécula, por exemplo, e dividi-la no meio, nós vamos ter ali o átomo, né? Dentro do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons são cargas positivas, tá? Aqui, vou colocar aqui prótons, né? Ó, prótons é igual a cargas positivas. E os nêutrons, pessoal, né? Nêutrons é igual a cargas neutras, né? Vou colocar aqui, mais ou menos são cargas neutras, né? Elas estão, no caso, neutralizadas. E ao redor, né, vamos dizer assim, dentro daqui do átomo, ao redor dele, nós temos o quê? Nós temos as camadas de valência, tá? Ficou mais ou menos o desenho aqui, só para vocês entenderem, né? O que é a camada de valência? Pessoal, a camada de valência é onde estão concentrados os elétrons, tá? Os elétrons. Elétrons que são cargas negativas. Os elétrons são cargas negativas, certo? Então, para a gente entender o princípio da eletrônica, nós temos que entender a teoria atômica, certo? Que envolve as cargas positivas, as cargas neutras e também as cargas negativas, né? Os elétrons. Tá, beleza. Pessoal, o que tem a ver essa camada de valência? Vamos pegar aqui, no caso, um exemplo bem básico. Quanto menor a quantidade de elétrons na última camada de valência, esse material, né, vamos supor, o cobre, o alumínio, né, o ouro, quanto menor a camada, o menor número de elétrons na última camada, melhor vai ser a condutividade desse material. Ele vai ser um melhor condutor, um bom condutor, entendeu? Quanto maior, detalhe, né? Aqui nós podemos ter até 8 elétrons na última camada de valência, tá? Aqui podemos ter também até 8 camadas, tá bom? Quanto maior o número de elétrons nessa camada, maior o número, menos chance vai ter esse material de ser um bom condutor. No caso, vamos colocar do oxigênio, ele possui 6 elétrons na sua última camada. Então, 6 elétrons, a partir de 6 elétrons já é considerada, né, um material isolante, tá? Pessoal, isso aqui que eu estou explicando para vocês é para vocês entenderem, para vocês começarem a aplicar os princípios de eletrônica nos diagnósticos que vocês fazem aí, tá bom? Seguindo. O que faz, pessoal,
gerar uma carga. Vamos supor aqui, ó, vamos dizer aqui melhor. O que que faz gerar a corrente elétrica? Vamos aqui numa ilustração bem rápida, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui, pessoal, bem rapidinho, né? Aqui está um átomo, né? Opa, só desenhar novamente aqui o átomo, né? Aqui é um átomo e aqui tem outro átomo, certo? Aqui é a última camada de valência. Aqui temos cargas positivas e neutras. E aqui, lembrando que são cargas negativas, tá? Certo? Quando nós aplicamos uma força, quando nós falamos de força, estamos falando de tensão, tá? Tensão. Quando nós aplicamos uma força a esse átomo, a esses dois átomos, né? Vamos colocar aqui que nós estamos aplicando uma força aqui, a força positiva e a força negativa, tá? Quando nós estamos aplicando uma força, o que vai acontecer? Nesse átomo, esse átomo vai começar a enviar elétrons para esse daqui, e esse daqui vai começar a mandar elétrons para cá. Vai ter uma troca de carga, tá? Os elétrons que estão aqui vão passar para cá e os daqui vão passar para cá. Aí nós temos o que é chamado, quando nós aplicamos a força, nós temos aqui o que é chamado de corrente elétrica, tá? Corrente. Corrente elétrica, tá bom? Quando nós fazemos quando nós aplicamos essa tensão, né? Aplicamos essa força, né? Força. Lembrando que força é igual a tensão, tá? Força é igual a tensão, que é igual a volts, tá? Entenda, pessoal? Tem muita gente que confunde watts com volts. Watts é potência e volts é tensão, é força, tá? Beleza. Então aqui nós entendemos mais ou menos como que funciona a questão da movimentação dos elétrons, tá? Aí nós também temos materiais condutores, semicondutores, aqueles materiais que utilizam, né? Materiais semicondutores, por exemplo, são os transistores MOSFET, né? Que precisam de uma tensão ou uma corrente para poder serem acionados, né? Transistores são aqueles componentezinhos que geralmente, não, o encapsulamento nem sempre é assim, tá? Mas que ele tem mais ou menos esse formato, que o desenho tá um pouco torto, mas dá para vocês entenderem mais ou menos, né? Aí, né, tem transistor TJB, que é o transistor de junção bipolar, e também tem o transistor MOSFET. Tem outros também, outros tipos de transistores também, né? Tem transistores, termistores, e aí por aí vai. Beleza. Então, pessoal, nós entendemos aqui que para poder existir uma corrente elétrica, precisamos aplicar uma força, precisamos aplicar a tensão, certo? E aí a gente já entra para poder explicar o que é a tensão. Vamos já pular para essa parte, já ir para essa parte que para vocês já entenderem mais ou menos, tá? Pessoal, eu sempre recomendo que vocês anotem tudo, né? Tirem as suas dúvidas, para que depois vocês anotem suas dúvidas para que eu possa tirar para vocês, me envia, né, via WhatsApp, ou até mesmo pode ser pelo o canal de interação da plataforma. Beleza. Pessoal, o que é tensão? O que é tensão? Tensão nada mais é do que a diferença de potencial. A diferença de potencial pode ser conhecida como DDP, né? Diferença de potencial. É quando eu tenho dois polos, o polo negativo, vou colocar aqui na cor preta, depois eu vou explicar que nem sempre, tá? As cores preta e vermelha representa a polaridade de um certo condutor, tá bom? Vou colocar aqui só para vocês entenderem. Aqui nós temos dois polos, negativo e positivo. E aqui nós temos o caminho que os elétrons vão percorrer. Aqui pode ser um condutor, pode ser um fio de 6 milímetros, ou pode ser um
lógico, que para isso deve existir aqui ou uma resistência, né? Opa, deixa eu desenhar melhor esse símbolo aqui. Ou uma resistência, ou um diodo, né? Um diodo emissor de luz. No caso aqui, até desenhei para baixo, mas vamos desenhar aqui da forma correta, né? Um diodo emissor de luz. Aqui, tá? Lembrando que nós temos que ter alguma coisa para poder percorrer esse caminho, porque se a gente ligar polo positivo com polo negativo direto, vocês já notaram que tem um curto-circuito. Igor, tá tudo certo aí? Ah, tá. Então tá. E aí o que acontece? O que é a diferença de potencial? É quando eu tenho vários elétrons aqui. E quando eu realizo a diferença de potencial, é o quê? É fazer com que os elétrons que estão armazenados, tá, no polo negativo percorram até o polo positivo para poder preencher o polo positivo de elétrons, tá? Por isso que é chamado diferença de potencial. Para vocês entenderem melhor o que isso aqui representa, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o seguinte. Vamos colocar que aqui nós temos, né, os dois polos. Opa, o desenho aqui saiu meio torto. Vamos desenhar aqui que nós temos os dois polos, positivo e negativo. Se aqui nós tivermos 5 elétrons, aqui nós estamos vazios, certo? 5 não, vou colocar 10. Aqui nós temos, né, vou colocar esse símbolo de menos aqui para fora. E o de mais também, eu vou colocar aqui para fora. Negativo e positivo. Se eu tenho 10 elétrons, vamos dizer assim, né? 10 elétrons na carga negativa, quando está havendo diferença de potencial, aqui já está havendo uma DDP, uma diferença de potencial. Por quê? O polo negativo está vazio. O polo negativo está vazio. Só que nesse momento aqui, o polo negativo já está mandando, né? Já está mandando para o polo positivo elétrons. E os elétrons vão percorrer por esse caminho, desse condutor. Lembrando que para esse caminho acontecer sem um curto-circuito, eu preciso ter uma resistência, ou um LED, né, que é o diodo emissor de luz, ou eu preciso ter algum componente, algum semicondutor, né, aqui no caso, para poder não gerar uma condução direta, causando assim um curto-circuito. Por isso que nós falamos semicondutores. Semicondutores. Por quê? Se essa condução de elétrons para o polo positivo estiver acontecendo com um condutor direto, o que vai causar aqui? Um curto-circuito, entendeu? E aqui vai esquentar, vai gerar problema, vai estragar, pode até estragar mesmo, até causar sérios riscos, né, danos, né? Aí quando você estiver fazendo isso, principalmente eu não recomendo, para que tome sempre cuidado com polaridade positiva e negativa para elas não se encostarem. Principalmente você que está trabalhando agora, começando com a injeção eletrônica, eu recomendo, porque geralmente o pessoal tem mania, né, de estar fazendo algum reparo em alguma parte elétrica e sem querer encosta a parte positiva, um polo positivo no motor. E o motor do veículo, ele é 100% aterrado. Ele é 100% aterrado. Por isso que quando você encosta um polo positivo, tá? Um polo positivo na carcaça, no cabeçote ali, né? Porque o alumínio também é um condutor, tá? E é bom condutor, inclusive. Quando nós encostamos, acaba acontecendo curto, né? E esse curto pode danificar a central de injeção, pode danificar um sensor. Então tome bastante cuidado. Viu que a polaridade do fio é positiva, tá? Isola ele com fita isolante ou com espaguete, né? Que é o termorretrátil. Você pode usar para isolar, para que não encoste na carcaça do motor. Encostando na carcaça do motor pode gerar um curto-circuito. Então entenda isso. Tome bastante cuidado. Motor 100% aterrado. Anote isso. Motor, vou até colocar aqui, ó. Motor é
100% aterrado. Ô, Rafael, mas você está pregando, você está falando muito em relação ao motor ser 100% aterrado. Tem gente que não sabe, todo mundo sabe disso, não, mas tem gente que não sabe, tá? Inclusive pessoas que estão começando agora no curso de injeção eletrônica estão aprendendo isso. Então saiba, polo positivo não combina com o motor. Polo positivo não combina com o motor, porque se você encostar o polo positivo, no caso, um fio que esteja conduzindo tensão elétrica, pode gerar um curto, tá? Então, anota isso aqui, ó. Motor 100% aterrado. Beleza? Mais pra frente, pessoal, eu vou explicar para vocês, quando vocês, por exemplo, precisar encontrar uma... Ah, não estou encontrando um aterramento, preciso testar o aterramento. Aonde você aterrar a ponta do seu multímetro no motor, você vai descobrir o aterramento. É só fazer o teste de continuidade, né? Além do teste de continuidade, você pode colocar o polo, a ponta de prova positiva no polo da bateria e a negativa no motor, para você descobrir aonde, né, está tendo aterramento. E muitas das vezes, né, acontece de quê? De um sensor está faltando aterramento. O módulo não está conseguindo mandar um aterramento. O módulo que é ECU, tá? ECU ou UCE, né? Unidade de controle eletrônico, né? Aqui é Engine Control Unit, alguma coisa assim, tá? Então, às vezes, pode ser que ela não esteja mandando, no caso, sinal negativo, ou até mesmo positivo 5 volts, positivo 7,5, 12 volts, por aí vai. Ah, tá, beleza. Vamos voltar aqui agora. Então, aqui tem 10 elétrons. E já está acontecendo a diferença de potencial. Quando o polo positivo já estiver com 5 elétrons, aqui também vai ter 5 elétrons. O que é isso aqui? Significa que houve uma descarga. Podemos falar que é uma descarga elétrica? Podemos, só que descarga elétrica às vezes pode ser conhecido como curto-circuito. Mas aqui houve uma descarga. Você mandou uma carga e aqui houve uma descarga, tá, de elétrons, estabilizando o polo positivo e negativo. Aqui nesse caso, tá? Nesse caso agora, a força ela vai ser 0 volts. 0 volts. Aqui nós tínhamos 10. Quer dizer que cada elétron representa ser 1 volt? Não tem nada a ver com isso, tá? Aqui a gente poderia ter 12 volts ou 32 volts, né? Mas aqui agora igualamos as cargas, né? Igualamos as cargas. 5 elétrons para cá e 5 elétrons... Opa, 5 volts não. 5 elétrons para cá. Então isso aqui é a tensão, diferença de potencial. Beleza. Agora, Rafael, tá. Houve aí, no caso, né, descarregou aqui a bateria, pode ser uma bateria, tá? Aqui pode ser, por exemplo, uma bateria que lá na simbologia, né, na simbologia, às vezes, de um diagrama, pode estar representada assim, né? Polo positivo, polo negativo, né? Aqui vem um negativozinho, aqui vem um positivo, tá? Pode ser representado por isso, né? Ou pode ser representado assim também, ó, né? Aqui é positivo, aqui é negativo, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui no caso, nós descarregamos, né? Tiramos aquela carga que estava aqui no polo negativo, fizemos igualar as potências. As potências nós igualamos a força, né? Tá? Só que também, pessoal, aqui nós estamos falando, né, de corrente contínua, direct current, né? Vamos dizer assim. E quando é no caso da alternate current, né, vamos dizer assim, corrente alternada. Por que eu estou colocando as siglas em inglês? Porque muitas das vezes nos multímetros, tá? Em casos 100% dos casos, vai estar escrito aí DC, que é corrente fala contínua. Nossa, fugiu o nome. Corrente contínua e aqui corrente alternada. Alternada.
No caso da corrente contínua, nós temos um polo negativo e um polo positivo. Tá? Representando graficamente, nós vamos ter o quê? Um gráfico, né, que é o tempo, né? No caso aqui pode ser em segundos, e aqui a voltagem, que é a tensão. Tá? Aqui vamos ter 1, 2, 3, 4. Aqui vamos ter 2, 5, 10 e 12. A corrente contínua, ela flui de um ponto para o outro. Vamos supor que nós estamos aqui subindo a tensão. Aqui é 12, aqui é 10, aqui é 5 e aqui é 2. Tá? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. A corrente contínua, ela flui de uma direção para a outra. Tá? Ela só flui de uma direção para a outra. Ela não retorna nada. Então, para vocês entenderem qual o sentido real, tá? Qual o sentido real da corrente contínua, ela flui do polo negativo para o polo positivo. Então, nós estamos entendendo o quê? Aqui, abaixo disso aqui, tá? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. E esse eixo aqui é o chamado eixo Z, se eu não me engano, né? O que acontece? Abaixo disso aqui, a tensão é negativa, tá? A tensão, ela é negativa. E aí, quando ela chega no ponto zero, que é onde cruza o eixo X com o eixo Y, né? Ela começa a sofrer a diferença de potencial, que é a tensão em relação ao tempo, tá? Em relação ao tempo. Vocês vão entender muito em relação a isso aqui, porque isso aqui já envolve a potência, mas pro finalzinho desse vídeo. Então, beleza, pessoal. Isso aqui é uma representação para vocês entenderem. Se vocês pegarem o osciloscópio, nós vamos mais para frente, vai ter aula de osciloscópio. Eu vou estar explicando para vocês como vocês fazem essa leitura de tensão. Quando você pega uma fonte chaveada, uma fonte de bancada, geralmente é melhor usar a fonte de bancada, porque a fonte chaveada, ela não possui um potenciômetro. Frisa isso que eu estou falando. Ela não possui um potenciômetro, tá? Aqui ele tem 3 perninhas. Tá? Aqui é sinal, aqui é negativo, aqui é positivo, ou vice-versa, tá? Aqui pode ser um ou pode ser outro, tá? Aqui é o potenciômetro, você gira para aumentar e diminuir. Geralmente você tem aí no seu som da sua casa, no som do seu carro. Geralmente o som de carro geralmente é encoder rotativo, né? Que ele trabalha entre 0 e 1, né? Ele trabalha já da forma binária, né? Faz as leituras binárias. Então a corrente contínua, ela tem uma só direção. Entendeu? Uma só direção. Aqui a gente está subindo a tensão, elevando a tensão. Poderíamos também, nesse caso, quando há consumo, estar diminuindo essa tensão. Diminuindo ela a zero. Tá? Essa aqui é a corrente contínua. Tá? Então aqui, ó. Corrente contínua. Eu vou deixar aqui, para antes de eu apagar, só para vocês entenderem. Vou apagar aqui só esse potenciômetro ali, só para vocês entenderem. Então aqui é a representação da corrente contínua. Pessoal, eu estou deixando também o e-book falando sobre tudo isso, tá? Grandezas elétricas, teoria atômica e também a lei de Ohm, para vocês entenderem. Não é lei de Ohm não, é lei de ohms. Tá? Beleza? Entenderam aí? Vou apagar, porque agora nós vamos falar da corrente alternada. Mas, Rafael, a gente trabalha com corrente alternada em veículo? Cara, agora nós vamos falar da... Deixa eu apagar aqui, né? Também. Depois nós vamos entrar nesse quesito aqui. Galera, esse curso aqui é o curso mais completo. Porque eu vou falar coisas para vocês relacionadas a ECU que vocês quase não escutam, tá? Leitura de diagramas, é bom vocês entenderem isso aqui, porque nas leituras de diagramas elétricos, geralmente vocês vão ver esse símbolo aqui, ó. Tá? Às vezes vocês vão ver uma mãozinha, né? Indicando assim. Não é bem assim não, mas é mais ou menos isso. Ela tá aqui assim, ó, indicando, tá? Isso aqui geralmente é sinal, tá? Isso aqui é um terra, né? E por aí vai, tá? Então eu vou estar ensinando para vocês entenderem. Aí vocês me perguntam assim, galera, Rafael, por que eu tenho que aprender sobre corrente alternada? Cara, se você está aprendendo sobre a teoria atômica, você tem que entender também o seguinte, né? No caso aqui nós estamos falando da eletrodinâmica, nós temos que entender sim o que é corrente alternada e corrente contínua. Por quê? Você pega seu multímetro. Aí, geralmente, pessoal,
Aí você vem cá, vai medir uma corrente contínua, né? Nós vamos vir cá medir, aqui no caso, vamos pegar a ponta de prova, né? A positiva aqui, e aqui a negativa, né? E aí você vai medir a tensão, a corrente contínua, e você coloca logo de cara na escala AC, corrente alternada. Aí o que acontece? Você não consegue fazer a leitura do parâmetro, daí. Rafael, tem pessoas que fazem isso? Cara, infelizmente tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que não têm o conhecimento e fazem, acabam fazendo isso. Então por isso que é bom vocês entenderem o que é corrente contínua e corrente alternada. Nos veículos, tá? Nós trabalhamos com corrente contínua, tá? Corrente contínua, que é direct current, tá? Direct current, né? Ou então corrente contínua. No caso, se fôssemos falar na nossa língua portuguesa, ao invés de chamar DC, se chamaria CC, né? Corrente contínua. Então, beleza. Então, nós entendemos isso. Agora, quando nós falamos, né, de corrente alternada, vamos desenhar aqui uma tomadinha, né? Bem, mais ou menos, porque eu não sou desenhista, tá? Nós estamos falando da nossa tomadinha. A tomada convencional hoje, né? As tomadas convencionais, elas possuem 3 pinos, né? Possuem 3 pinos, que é o primeiro pino, que é o terra, tá? Eu vou fazer, às vezes, alguns desenhos para vocês frisando, tá? Para vocês entenderem. O terra, tá? Que é mais ou menos esse desenho aqui, para você entender, tá? Ou pode ser representado pela sigla GND, ground, tá? Ground. Que também, só que na corrente alternada, o terra não tem nada a ver com a corrente contínua, tá? Depois eu vou explicar a diferença desses dois terras aí. E temos aqui, pessoal, o neutro. E aqui nós temos o fase. Vocês lembram que eu falei para vocês, lá na corrente contínua, quando a gente estava falando de diferença de potencial? Aqui, quando nós estamos falando de corrente alternada, lá na corrente contínua, eu expliquei para vocês que a corrente, né, ela flui de um campo para o outro, num sentido, do negativo para o positivo, da corrente contínua, tá bom? Tá? No caso da corrente alternada, por isso que fala alternada, isso. A dicção aqui tá uma maravilha, hein? No caso da corrente alternada, uma hora o neutro é positivo e o fase é negativo, outra hora o neutro é negativo e o fase é positivo. Por isso que nós falamos corrente alternada, tá? Corrente alternada, diferente de corrente contínua, tá? Então aqui eu vou caracterizar como AC, e aqui, nesse cantinho de cá, vou fazer um desenho de um polo positivo e do polo negativo e uma seta indicando. Aqui se chama DC, tá? Corrente contínua, corrente alternada, tá? Aqui nós vamos desenhar um símbolozinho, tá, de uma bateria. Tá aqui, ó. A bateria tá até meio torta, caiu no chão. Ela caiu no chão, minha bateria. Caiu no chão e acabou amassando ela ali. Então, se for, o delete vai estourar. Aí vamos lá. Beleza. Então, corrente contínua, corrente alternada. Corrente alternada é diferente de corrente contínua, tá? Geralmente toma muito cuidado. Aqui você pode pegar nos dois polos, tá? Com tensão abaixo. Tensões baixas. Aqui não. E se você pegou nos dois, filho, ó, um abraço. Toma bastante cuidado, tá? Rafael, eu posso pegar a ponta de prova do multímetro e colocar ela, uma no neutro e a outra no fase? Posso? Pode. Sem problema nenhum. Se o seu multímetro tiver, tá? Lembre-se que se seu multímetro tiver, que é muito raro não ter, se ele for próprio, né, para suportar corrente alternada e corrente contínua. Se o multímetro suportar, você pode colocar assim a ponta de prova positiva ou negativa no neutro, positiva ou negativa no fase. Tá? Você pode sim, para você medir a tensão, no caso.
a tensão. Aí você me fala, Rafael, quando eu vou medir corrente na corrente contínua e quando eu vou medir corrente na corrente alternada? No caso da corrente alternada, gente, preste muita atenção. Você nunca vai fazer o mesmo procedimento para um para o outro, tá? Você nunca vai fazer, porque se você fizer, você pode tomar um choque e morrer de curto-circuito. Então você aprende isso que o Rafael está te ensinando para que não aconteça nenhum erro com você. Nesse caso aqui, eu vou até circular aqui, nesse caso, existem alicates amperímetros. Alicates amperímetros, tá? Geralmente, eu vou apagar aqui para explicar para vocês, porque, cara, há sim casos de pessoas que morrem eletrocutadas por fazerem leituras indevidas de forma incorreta, tá? Fazem de forma incorreta, não escutou o Rafael aqui falar, né? Lá em 1940, quando eu defini isso para todo mundo, falei que não pode usar o tiro, né? Rapaz, que o cara é antigo. Quando eu defini que em corrente contínua não se mede da mesma forma, não se mede da mesma forma da decorrente contínua. Você não pode medir da mesma forma. Por quê? Na corrente contínua, nós medimos a corrente de uma maneira diferente. Lembre-se, tá, pessoal? Tensão é diferente de corrente, tá? Tensão é diferente de corrente. Tá aqui, ó. Salva isso na cabeça. Não tá chegando 12 volts de corrente. Se tiver chegando no polo lá 12 volts, é 12 volts de tensão. Ah, tá chegando 50 watts. Peraí, você está medindo tensão? Você está medindo tensão, você não fala watts, é volts, tá? Depois eu vou explicar isso aqui para não confundir a cabeça de vocês. Primeiro eu vou explicar aqui como que faz. Como que se mede corrente com multímetro da corrente contínua? Multímetro aqui, temos 3 bolinhas. Geralmente essa terceira vai estar escrita assim, ó, 10A, tá? 10A. Aqui, GND e aqui, positivo. Não vem escrito positivo, mas ela vem vermelhinha. Aqui é seu display e aqui é a bolinha que você movimenta ali, tá? Você chegou aqui na escala de corrente, vai estar aqui, ó, 200. Não, na verdade ela vem vindo do lado direito, né? Aqui, ó, 200 mili, que é M pequeno. Depois eu vou explicar o que é mili, quilo, mega, giga, nano, pico, micro. Eu vou explicar isso para vocês não errar mais. Aqui 200 miliamperes. Aí você jogou para cá. O que você vai fazer? Isso aqui é na aula de multímetro, tá? Mas eu vou explicar para vocês isso aqui porque vocês têm que entender. Vai pegar a ponta de prova positiva e vai jogar ela aqui, ó. Tá? Vai jogar no 10A. Você está medindo corrente. Porque agora vai fluir a corrente de um ponto para o outro. E a ponta negativa você vai deixar lá no GND. Aí vamos supor que nós temos aqui, ó, uma lâmpada. Minha lâmpada está parecendo um balão, São João. Vamos lá. Temos uma... Meu Deus do céu. Está parecendo uma romã. Romã é uma fruta, aqui em Goiânia chama romã. Parecendo uma romãzinha aqui, mas aqui é uma lâmpada, tá, pessoal? Nossa, gente, deixa eu tentar desenhar essa lâmpada mais bonita, né? Pera aí. Piorou, ficou parecendo uma luva de boxe agora. Mas tá, vocês entenderam, aqui é uma lâmpada, né? Aqui tem uns negocinhos aqui que sai aqui, né? Isso aqui, para quem não sabe, é uma resistência, tá? Que a lâmpada tem, beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? E aqui nós temos uma bateria. Só para vocês terem uma ideia. Nós temos uma bateria. Tá? Positivo, negativo. Como se mede a corrente nesse caso aqui? O que a gente vai fazer, pessoal?
Vamos pegar o polo negativo e vamos ligar direto na lâmpada, tá? O polo positivo, nós vamos ligar ele na ponta negativa do multímetro, bem aqui, certo? E a ponta positiva do multímetro, opa, peraí, que aqui o terra aqui não tá aqui não, tá? Tá aqui sim, né, tá. Terra tá aqui mesmo, tá? Tá ligado aqui. E a ponta positiva do multímetro, nós vamos ligar ela no positivo da lâmpada. Aqui ela vai aparecer pra gente, por exemplo, se essa lâmpada for de 10 miliamperes, né? Aqui vai aparecer pra gente que ela tá consumindo. Que ela tá consumindo aqui, ó. O que ela tá consumindo aqui. Aqui ela pode mostrar 10 miliamperes, né? No caso, aqui ela vai aparecer 1, né? Se tiver na escala de 200, ela vai aparecer 1 ali, tá? Então, se calcula desse jeito. Agora imagina você pegar aqui uma lâmpada dessa e fizer essa ligação, neutro, com fase, com tudo, bum, você explode essa lâmpada, você toma um choque, você cai para trás e tá errado. Não pode ser feito desse jeito, tá? Aqui, nesse caso, nós utilizamos o alicate, né? Ele é mais ou menos assim, né? Aqui. Olha meu alicate. Olha, rapaz, meu alicate saiu, foi bonito, ó. Que aqui dentro do alicate amperímetro, né? Tem um negocinho aqui que você aperta para você abrir essa garra. Aqui fica, né, o seletor, né, que é igual esse aqui do multímetro, que geralmente ele é um multímetro também. Você pode comprar alicate amperímetro, que ele também, né, serve para as duas funções, para medir corrente também alternada. E aqui dentro que vai passar, ó, aqui pessoal, no alicate amperímetro, né, nós vamos medir as fases, né, a fase neutro, tá? E aqui vai mostrar o valor. Então, se mede corrente contínua dessa forma e alternada dessa forma, tá? Rafael, mas tem um vídeo no YouTube que o cara pega o Bob Esponja, que é o multímetro amarelinho, né? E mede corrente alternada da casa dele. Cara, não aconselho, tá? Não aconselho, não vá por vídeos de YouTube, vídeos de gambiarra, não vai, tá? Não vai que você se dá mal com isso, tá bom? Beleza? Então, beleza, pessoal. Entendemos o que é corrente contínua e corrente alternada, né? Pessoal, essa nossa primeira aula é para a gente entender como que funciona, né? O que é tensão, a diferença de potencial. Vocês estão vendo que eu estou frisando muito nisso para que vocês entendam. Para que chegue na hora de você fazer o diagnóstico do carro, por exemplo, lá não está chegando um sinal, né? Nós temos lá um sensor, lá no diagrama elétrico vai estar mais ou menos assim, ó, né? Desse jeito, tá? E aqui um triângulo, né? Com a sigla agora que eu não lembro aqui, né? Então o que é isso aqui, ó? Geralmente pode ser um atuador, tá? Existem atuadores igual atuadores de turbo, atuadores de embreagem, atuadores de freio, atuadores de diversos modelos, tá? Que eles são acoplados por um sensor, que pode ser tanto analógico, tá? Quanto digital, né? Analógico, A de analógico, deixa eu anotar aqui, analógico, quanto digital. Tá bom? E um motor, que vai fazer essa atuação, ele vai atuar de um lado para o outro. Geralmente é mais ou menos esse desenho. Então, vamos supor, deu uma pane no sensor, que aqui é o quê? Alimentação, né? Pode ser, na linguagem mais convencional, você vai encontrar sempre assim, ó, o polo da extremidade é positivo, do meio é sinal e da ponta é negativo. Geralmente vocês vão encontrar desse jeito, só que nem sempre são assim, tá, pessoal? Nem sempre é dessa mesma forma. Só que só para vocês entenderem, tá? Aí vamos supor que o positivo aqui, ó, né? Que vai ligado lá na ECU,
na ECU ou na UCM, ele foi rompido, né? Bem aqui ele foi rompido. E aí o que acontece? Ele não está alimentando o sensor, o motor não está funcionando, o motor está nulo e não está fazendo a leitura. No caso da Hilux 3.0, vamos falar aqui do atuador da turbina da Hilux 3.0, quando ele falta alimentação, o que ele faz? Ele dá o código P048 ou P0048, né? Também da melhor forma dizendo. 0048. Que são as DTCs. São as DTC, né? Código de falha. Então, o que acontece? Ah, rompeu aqui, né? Positivo. Aqui também são dois polos, né? Que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Aqui pode ser quanto negativo quanto positivo. Porque são motores e vão atuar. Se houve a ruptura da alimentação, que vai lá no módulo drive, se houve a ruptura, né? Se ele foi cortado ali, se ele foi danificado, o que vai acontecer? Não vai haver a leitura, não vai conseguir alimentar o sinal para que ele faça a leitura, tá? Isso é só um exemplo para vocês entenderem. Que na próxima aula que eu for falar, porque a próxima aula já é lei de Ohm, a partir da lei de Ohm nós vamos falar de multímetros, né? Depois de multímetros, vamos falar de osciloscópio, e aí nós já caímos para dentro, né, das aulas de sensores, né? Que a primeira matéria que nós vamos cair da injeção eletrônica são sensores, tá? Também vou passar uma revisão básica de como funciona um sistema ciclo Otto, tá? Ciclo Otto, né, que é gasolina, né, gás ou etanol, e também os veículos a combustão diesel, né? Diesel. Tá? Beleza? Pessoal, só recapitulando aqui, é o seguinte. Vocês lembram que eu desenhei um gráfico para vocês do tempo... Opa, peraí. Né? Eu desenhei o gráfico da tensão em função do tempo, né? Da tensão em relação ao tempo, né? Fiz aqui, né, um cálculo. E aqui também. O que acontece com a corrente alternada? O que acontece com a corrente alternada? Ela vai passar de um ponto. Uma hora, essa carga aqui vai ser positiva, outra hora vai ser negativa, outra hora vai ser positiva. Tá vendo quando a gente está falando de corrente alternada? Ao invés de nós termos, né? Ao invés de termos aqui como na corrente contínua, que é o gráfico, vocês lembram, né, que o gráfico ele vai subindo. Diferente da corrente contínua, né, que eu acabei de desenhar aqui para vocês verem, na corrente alternada ela flui da seguinte maneira. Uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa, assim como eu expliquei lá naquele exemplo da tomada, vocês lembram? Né? Da tomadinha lá, que eu mostrei para vocês, a tomadinha, né? Que é aqui, ó. Que aqui é 3 pontos, terra, né? Aqui neutro, aqui fase, né? Que uma hora esse é positivo, esse é negativo, outra hora esse que é negativo, ele é positivo, e aqui também ele é negativo. Esse aqui que vira positivo, vira negativo. É o que acontece na corrente alternada, ela é uma senoide, tá? Ela é uma senoide. Ela é uma senoide, é uma onda senoidal, tá? Porque ela oscila, né? Aqui, hora ela tá negativa, hora ela tá positiva. Esse é o ponto máximo, esse é o ponto mínimo. Tá vendo? Onde ela já troca, tá? Aqui nós podemos estar falando de 220 volts, né? 220 volts de tensão, 220. Ou também está falando de 110. Ou 110. Tá? A gente pode estar falando de 220 ou 110. Tá? Ou aqui pode ser considerado também 250 e aqui 140, né? Geralmente pode ser, tá escrito desse jeito, mas geralmente é calculado como 110 e 220. Tá bom? Pessoal, então nós falamos aqui, ó, né? Nós falamos aqui da tensão e da corrente, né? Aí depois, agora na próxima aula, que nós vamos falar da lei de Ohm. Lei de Ohms, né? Lei de Ohm. Opa,
Escrevi errado aqui. Ohm. Que é da George Simon Ohm, né, que fez essa lei, depois de ter estudado bastante, né? Quando a gente vai falar de lei de Ohm, nós vamos falar do triângulo que representa, né, que faz essa representação, né? Que aqui é tensão, aqui é corrente e aqui é resistência. Na próxima aula nós vamos falar desse triângulo aqui, tá? Eu vou deixar aqui anotado já para a próxima aula, né, que é tensão, corrente, que é igual a I, né, de intensidade. Vou explicar, né, tensão, que pode ser representada pela letra T, né? Tensão, corrente e resistência, que pode ser representado pelo ômega, tá? Tá bom? E nós vamos fazer alguns cálculos juntos aí. Pessoal, agradeço vocês por terem assistido a primeira aula. Essa é a nossa primeira aula de eletrodinâmica, tá? Onde nós falamos sobre teoria atômica e também os princípios da eletrônica, os princípios e as principais características de um condutor e de um semicondutor, tá? Eu esqueci de colocar aqui também, pessoal, o que mais confunde aí o pessoal, tá? Que é a potência, que é representado pelo W, né? Que é watts. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos falar de tensão, corrente, resistência e potência. Como calcular cada um dessas unidades de medida aí. Beleza? Muito obrigado. Conto com vocês até a próxima aula, né? Na próxima aula. Vamos estudar porque eletrônica, cara, quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você estuda. E assim a gente tem que levar, porque é muito importante nós sempre mantermos, né? Quem está trabalhando com eletrônica, manter esses padrões que eu estou explicando aqui para vocês, para que não haja nenhuma dúvida na hora de fazer, né, de realizar um diagnóstico. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.